excesso de alimentos biocidas, excesso de alimentos industrializados, sem vida, excesso de alimentos cozidos, mais alimentos cozidos, menos alimentos crus. Isso acidifica o corpo, acidifica teu sangue, o sangue que precisa ser alcalino, e o corpo, como ele se limpa sozinho, ele vai fazer esse processo, só que ele vai roubar cálcio do teu organismo, vai enfraquecer a parte óssea, né? Água de baixa condutividade elétrica, pH ácido, afastamento da natureza, dia, noite, você não descansa à noite, nem descansa de dia, você extrapola, você vira noite, né? Então você não dá para o seu corpo a condição dele se restaurar, né? Sedentarismo, por quê? Porque um corpo sem energia é o corpo de uma pessoa sedentária. Ele não é sedentário porque quer ser sedentário, ele é sedentário porque ele está sedentário, ele está sem energia, o seu corpo está morrendo a cada dia. A sua idade biológica é avançada, a sua idade cronológica ele pode até ser novo, mas a sua idade biológica é um senhor, é um sênior, é um idoso. Tá? Intestino sujo, sem manutenção, né? Nunca lavou os intestinos. Então, isso vai provocando um sangue sujo, intestino sujo, sangue sujo, provocado por uma alimentação antinatural. Não tem descanso noturno, né? E nem semanal, não descansa nem de noite e nem no final de semana. É o tempo todo ligado, né? Ligado utilizando outros produtos, né? Temperatura corporal interna alterada, ou seja, ele não está com febre, mas os intestinos estão pegando fogo. Essa febre intestinal ela é destrutiva, ela destrói as vísceras, ela destrói o organismo levemente, tá? Alimentação noturna inadequada, né? Ou seja, você come de noite como se estivesse almoçando, você está frito, você está diminuindo a sua quantidade de vida. Tá? Esses são os alimentos acidificantes, são causadores de inflamações, causadores de enfermidades orgânicas no seu organismo, enfraquece o seu organismo. Se você quer viver 120 anos, você tem que mudar, você tem que pesquisar. Se você fizer o que todo mundo faz, você vai para o hospital que todo mundo vai. Entende? Então, churrasco, refrigerante, leite e derivados, cafeína, bebida alcoólica, frutos do mar, lixeiros do mar, são lixos, são imundos. Peixes de couro são imundos, só comem sujeiras. Tem bactérias totalmente nocivas ao ser humano. E os doces. Tá? Então, recentemente eu vi uma greve, né, uma manifestação, as vacas dizendo, coma mais fruta, esqueçam de mim. Então, a fruta está a saúde, está a vitalidade. Cada fruta tem bastante água, tá certo? Sobre a acidez, né? Todos nós conhecemos, né? O Otto Warburg, né? Morreu em 1970, foi prêmio Nobel em 1931. Ele defendeu a tese, a causa primária e a prevenção do câncer, ou seja, o metabolismo dos tumores. Tumores só crescem num corpo ácido, tá certo? Só cresce no corpo ácido. Por quê? Porque a acidez, né, a oxidação celular, ela causa, são os radicais livres, destrói a célula. Né? E esses radicais livres destroem as membranas da célula. As suas células ficam destroçadas. Tá certo? Então, os radicais livres corrosivos são os átomos isolados de oxigênio. Ou seja, houve um rompimento da cadeia, digamos, a normalidade do seu organismo foi dilacerada. Tá? O doutor Laí Ribeiro ele fala sobre a importância da água no organismo. A água determina doença e a água determina saúde. Depende da água que você está consumindo. Você pode até não dar importância, mas 75% do teu corpo é água. Tá? Se a água for apropriada, ela vai restabelecer a sua saúde. Se ela não for, ela vai aprofundar a sua enfermidade. Uma água ionizada, ela hidrata, alcaliniza, antioxida e desintoxica. Olha que maravilha. A água pode ser usada como remédio, meus queridos. Tá? A água ela é um solvente universal. É um regulador de temperatura.
lubrificante ideal para o nosso organismo, participa de todas as reações químicas do nosso organismo. Ela é 70% da nossa célula, que é a formação do ser humano está na célula. Ela atua como um mecanismo de proteção. A água é uma bênção. Olha só, o nosso corpo, né? 74,5%, quase 75% do nosso corpo é água, tá? Oxigênio, 65%, hidrogênio, 9,5%, 10% é hidrogênio. Então, isso aí é que constitui a nossa formação maior, tá certo? Nós somos um aquário, né? Veja a estrutura de um aquário. Né? A estrutura do aquário, digamos, aquele quadrado, é o nosso corpo, é a nossa estrutura. A água é o nosso sangue. Os peixes são as nossas células. Se o aquário estiver sujo, a água estiver suja, sem oxigênio na água, os peixes morrem. Assim é o nosso corpo. Aí eu te pergunto, se os peixes estiverem doentes, você vai cuidar do peixe ou vai cuidar da água? Se a água está suja, se o aquário está sujo e o peixe está doente, você vai cuidar só do peixe? Pensa nisso. Pensa um pouco. Tá? A vida nossa está no corpo, está no sangue. Então, nós temos que pensar sobre isso. A água magnetizada, no nosso sistema digestivo, que é onde se produz os nutrientes que alimentam o nosso corpo para produzir energia, ele tem que estar limpo, ele tem que estar perfeito. Né? Então, quando essa água magnetizada toca na boca, ela já é absorvida pelas mucosas. Não bebe água jogando de vez, não. Bebe água devagar, sentindo o prazer da água tocar, né, nas suas mucosas. Já vai direto para a corrente sanguínea. Quando a água magnetizada passa pelos intestinos, os tubos renais, ela facilita a limpeza dos mesmos. Né? Permite uma melhor digestão, permite uma melhor eliminação. Você não fica enfesado, porque o seu aparelho digestivo funciona perfeitamente. Tá certo? Olha só, uma água sem tratamento magnético, ela forma clusters, fica com a água dura, forma blocos, dificulta a absorção pela célula, porque a célula tem um canal de absorver, tá certo? Então, quando você toma uma água tratada magneticamente, essa água ela é processada, as moléculas da água ficam em movimento, elas se organizam, porque ela é como se ela estivesse caindo em uma cachoeira. É uma água viva, gente. Tá? Ela diminui a dureza da água. Você, quando bebe, é uma água leve. Você não fica cheio. Tá? Você não fica cheio. Olha lá. A água não magnetizada, ela fica com um bolo, né? Forma clusters. Quando ela se magnetiza, ela se solta, ela fica em movimento. Vê a água de uma lagoa. A água de uma lagoa parada, elas formam aqueles blocos de sujeira. Uma água do rio que está em movimento, não tem como formar, ela vai dispersando. É isso que acontece dentro do nosso corpo. Entendeu? A água magnetizada também, ela alivia dores crônicas e várias enfermidades. Colesterol melhora, atua na questão do vitiligo, artrite, depressão, diabetes, tireoide, gastrite, psoríase, cólica. São mais de 140 enfermidades. Não é a água que faz isso. A água, ela promove isso. Porque quem faz tudo isso é o corpo. Não é a água. É que a água faz com que o corpo seja saudável. E no corpo saudável não existe enfermidade. Eleve o seu grau de saúde através da água. É isso que nós temos que pensar. Certo? Olha só. Uma água magnetizada, ela reduz os excessos de radicais livres, ela aumenta a densidade mineral óssea, porque baixando a acidez, você estabiliza a perda de cálcio, né? Maior oxigenação sanguínea, maior absorção dos nutrientes, hidratação das células, aí a alcalinização do sangue. Ainda bem que existem empresas sérias nesse país que desenvolvem estudos e produtos que nos ajudam a ter saúde, que nos ajudam a trabalhar melhor o nosso corpo. Tá? Então, a Timol é uma dessas empresas. Existem outras em outros ramos, mas a Timol é especialista neste ramo de magnetização de água.